Bom dia, galera do segundo ano, tudo bem? Vamos começar aqui matéria nova, tá? Depois que a gente fez aquela parte de experimento de Young, a gente concluiu todo o estudo dos fenômenos físicos da ondulatória. A gente estudou todas as ondas de forma geral, todos os fenômenos que as ondas executam. Agora a gente vai começar a estudar especificamente dois tipos de ondas. Primeiro, onda sonora. Depois, bem mais para frente, daqui a alguns meses, a gente vai estudar onda luminosa, que é o estudo da ótica, e o estudo da onda sonora se chama acústica. Então a gente está começando agora a matéria chamada acústica, tudo bem? O estudo das ondas sonoras. Ok. Nossa primeira aula vai ser as ondas sonoras e suas características. É uma aula teórica, um pouquinho inchada de conteúdo, tá bom? Então, bora lá. Lembrando, o que é uma onda sonora? Nada mais é do que uma propagação de uma vibração, certo? E ela se propaga de forma transversal e tridimensional. Por quê? Transversal porque ela vibra numa direção e se propaga na mesma direção que ela vibra. Por que tridimensional? Porque ela pode se propagar em qualquer uma das três dimensões. E mecânica? Porque ela precisa de um meio para se propagar. Lembra, o som, quando ela está no ar, ela precisa das moléculas do ar se batendo e vibrando para conseguir se propagar. Ok? Beleza? Então aqui ó, eu tenho um desenhozinho de uma onda transversal tradicional, aquela que eu expliquei em sala algumas vezes, que é uma molinha, você puxa a ponta da mola e solta. Vai formar regiões comprimidas e regiões vazias, que a gente chama de regiões de compressão e regiões de rarefação. Tudo bem? Compressão é a parte comprimida, rarefação é a parte mais com menos compressão, tudo bem? Essa palavra vem justamente do ar rarefeito, tudo bem? Que é aquele ar que tem menos pressão, tá? Não é que tem, perdão, menos pressão, é aquele ar que você sente menos o oxigênio quase, tá bom? Então olha só, executando os movimentos periódicos, né? Ele conseguiu fazer isso daqui com uma mola. A mesma coisa é o som? É, só que aqui tem uma caixa de som em que a membrana interna dele lá, essa membrana bem aqui, ela fica hora vai para frente, hora vai para trás, hora vai para frente, hora vai para trás. Essa membrana fica vibrando assim como aquele vibrador, aquela fonte vibratória estava lá na parte da mola. Então ele vai produzir regiões no ar que são comprimidas e regiões no ar que são rarefeitas. Tudo bem? E aí, aqui é um gráfico, nada mais do que dizendo regiões do ar que tem muita compressão e regiões do ar que tem baixa compressão, tá? Então, aqui é uma região de compressão e aqui é uma região de rarefação, ok? E esse gráfico, na hora que você olha para ele, o gráfico do som é que tem o desenho do que a gente chama de onda. Na verdade, esse desenho é puramente simbólico. Tudo bem? É um desenho simbólico. A onda sonora, o que ela é? É isso, ela é um conjunto de átomos comprimidos e rarefeitos. Na prática, a gente resume esse desenho que é complexo de se fazer na forma dessa representação ondulatória. Tudo bem? Ok? Onde os picos é onde tem maior compressão e os vales é onde tem rarefação. Beleza? Ok. Então, bora lá. O som, assim como toda onda, tem uma frequência. E quanto maior a frequência do som, a gente fala que ele é um som mais agudo, tá? Opa, rapidinho, houve um erro de digitação. Pronto, corrigido, tinha colocado invertido aqui os nomes. Então assim, ó, se a gente tem uma faixa para tentar dizer a intensidade da frequência, vamos dizer que o som aumenta a sua frequência da esquerda para a direita nessa nossa representação, né? Aqui é uma região onde a frequência é zero. Aí você vai andando para a direita nessa régua, a frequência vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Lembrando que a unidade de medida de frequência é Hertz, ok? O que acontece? Existe uma faixa que o ser humano é capaz de ouvir, a faixa audível do ser humano. É uma faixa de sons que tem uma frequência específica capaz do ouvido humano escutar. Abaixo disso, a gente chama esses sons de infrassom. E acima da faixa audível, a gente chama esses sons de ultrassom. Então,
Nós temos basicamente 3 faixas aqui que a gente considera para o ouvido humano, né? A faixa do infrassom, do ultrassom, que estão fora do que a gente consegue escutar, e a faixa audível, que está dentro da frequência que o ser humano consegue escutar, que vai, em média, de 20 Hz até 20 mil Hz. Tudo bem? Essas são as frequências audíveis do ser humano, tá? Na média. Então, olha só, o que é 20 Hz? Hertz é repetições por segundo. Significa aquele som que repete poucas vezes por segundo. Repete só 20 vezes. Então é tum, 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 tum. Claro que essa frequência que eu estou fazendo com a minha boca não representa 20 Hz, que é bem menor do que 20 Hz, tá? Então a frequência do som de 20 Hz seria algo como tum, 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 tum. E o 20 mil Hz é aquele, pega esse tum, tum, tum e acelera o máximo que você conseguir. Tum, 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 tum. Isso é aumentar a frequência, tudo bem? O primeiro que eu fiz, que era mais lento, ele era como se fosse uma representação de um som mais grave, repete poucas vezes por segundo. E o mais frequente, a gente chama de mais agudo, ok? Então agora a gente falou de sons graves e agudos. Nada mais são do que sons de baixa frequência e alta frequência. Claro, o ser humano tem uma faixa do que ele escuta, mas ele também tem uma faixa do que ele fala, tá? Os sons que o ser humano produz são os pintados de verde aqui, ó. Estão dentro dos valores que o ser humano escuta, ok? Normalmente segue desse jeitinho, tá? E tem outros animais no reino que eles simplesmente escutam em frequências totalmente diferentes. Morcegos, por exemplo, emitem sons em frequências que podem sair da faixa audível do ser humano. Então, muitas vezes, o morcego está gritando e você escuta esse som, mas não escuta tão alto, mas você sente que ele está gritando. É porque aquele som que ele está emitindo, boa parte do som que ele emite está fora da nossa frequência audível e a gente só escuta uma parte do som que o morcego está gritando. Tudo bem? Por exemplo, cachorro. Já viu aquele apito para cachorro que a gente não escuta, mas os cachorros escutam? É um som produzido fora da nossa faixa audível, mas dentro da faixa audível de um cachorro. Ok? Então, galera, quais são, assim, as grandes utilidades do infrassom, né? Para que serve um som de baixa frequência? Ele tem algumas aplicações, mas não são, assim, tão diárias, tá? Uma das formas aplicadas é, por exemplo, o ultrassom, ele consegue ser mais potente, digamos assim, na chegada num outro animal. Por exemplo, quando um tigre, ele usa o infrassom para paralisar suas presas. O tigre, na hora que ele vai emitir um rugido, o rugido do tigre é muito grave, chegando a regiões do infrassom, que a gente não escuta, mas que outros animais escutam. E o infrassom é aquele som grave que ele, ao chegar no ouvido do animal, ele até paralisa, de tão potente que ele é. O infrassom é um som que ele consegue percorrer distâncias maiores, mantendo a sua intensidade, ou pelo menos perdendo o menos possível da sua intensidade. Ele chega no ouvido do animal com uma intensidade ainda alta, podendo assustá-lo, ok? Então é uma forma que alguns animais usam para poder intimidar outros, é usar sons cada vez mais graves. E quando entra no infrassom, eles podem chegar a paralisar as presas de tão intenso que é essa potência ao chegar no ouvido, ok? Outra forma seria construções, podem-se usar armas infrassônicas para que esse som entre dentro do objeto, ressoe lá dentro, causando aquele fenômeno da ressonância e exploda o objeto. Tudo bem? Existem estudos militares para tentar usar essas armas ainda em guerras. Tudo bem? Pegar uma arma que emite infrassom, apontar para o corpo humano com uma frequência perfeita da ressonância do corpo humano, fazer esse corpo humano entrar em ressonância e chegar a explodir, assim como a construção pode ter. Tudo bem? Existem estudos sobre o uso de armas infrassônicas, ok? Publicamente não foi divulgado nenhum resultado ainda conclusivo, ok? Mas alguns dizem que não é muito adequado para usos militares, muito para tortura, mas não militares no sentido de guerras, porque não tem um longo alcance, tá?
Agora, quais são as grandes utilidades do ultrassom? O ultrassom, e muita gente já na hora pensa, exame de ultrassom, ver o bebê, né, na barriga da mãe. Sim, esse é um dos grandes efeitos do ultrassom, tá? Mas o ultrassom tem diversos efeitos, porque o infrassom, o grave, ele propaga mais distante, mas ele não consegue penetrar bem nos materiais. O ultrassom já é o contrário, ele não se propaga longe, ele não anda bem pelo ar, ele não consegue ir longe, ele dissipa muito fácil, mas ele penetra bem nos materiais. Por isso o exame ultrassom, você consegue ver o bebê, porque o ultrassom ele penetra bem na derme humana e consegue ver o bebê lá dentro, ok? Então existem várias utilizações do ultrassom no dia a dia, ok? Um deles pode ser como se fosse um catalisador de reações químicas, você pode usar como... Cadê aqui? Tinha um interessante que é o sonar. O que é o sonar? É aquele radar para ver o que tem próximo, ou se aproximando ou se afastando de um navio, coisa do tipo, em que eles usam sons para identificar isso. Como assim? Um som emitido do navio que bate no objeto e volta. Dependendo do tempo que demora para esse som bater no objeto e voltar, você consegue identificar se ele está longe ou próximo de você, se está se afastando ou se aproximando. Tudo bem? É importante que seja o ultrassom para ele conseguir penetrar bem nos materiais, entrar e voltar. Claro? Então bora lá. Continuando, agora que a gente já entendeu que o som tem faixas, né, utilizáveis, algumas que a gente escuta, outras que não, e as que a gente não escuta tem usos no dia a dia, agora a gente vai ver a velocidade do som, coisa que eu já comentei com vocês. Eu já tinha comentado em sala que o som, em média, quanto mais denso vai ficando o meio em que ele se propaga, mais rápido ele vai ficando, não é? Então eu já tinha comentado com vocês que a velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. E quando ele vai indo para um líquido, ele vai aumentando, aproximadamente 1000. Na água do mar, chega ali a 1500 metros por segundo, muitas vezes. E em sólidos, aí ele fica muito mais rápido e passa a atingir velocidades superiores e muito acima de 3000 metros por segundo. Tá bom? Não esqueçam, o som é bem mais lento que a luz, tá? E o som pode ter sua velocidade alterada pelo vento. Se o som está andando numa direção e um vento empurra na mesma direção, ele ganha velocidade. Se o vento estiver em direção contrária, o som perde velocidade, porque o som ele depende da vibração das moléculas e o vento empurra as moléculas para um lado ou para o outro, o que facilita ou dificulta a propagação do som. Ok? Existe um detalhe importante aqui que eu queria comentar com vocês. Esse detalhe eu não vou cobrar em prova nem nada do tipo, mas ele é um conceito importante que cai em vestibular, tudo bem? Não vou dar a fórmula completa, mas vou dar apenas a ideia. Isso daqui é uma fórmula para dizer qual é a velocidade do som em alguns gases diferentes do ar ambiente. É uma fórmula para calcular a velocidade do som em qualquer meio gasoso, ok? E essa velocidade, ela nada mais é do que a raiz da temperatura vezes uma constante. Por que uma temperatura? Pensa, veja, a velocidade e a temperatura, elas crescem. Elas são diretamente proporcionais? Não, porque tem aquela raiz, mas a velocidade é diretamente proporcional à raiz da temperatura. Quer dizer que se a temperatura aumenta, a velocidade também aumenta? Sim, na mesma proporção? Não, mas aumenta. Por que a velocidade aumenta quando a temperatura aumenta? Velocidade do som não depende da vibração das moléculas, para ela conseguir bater uma molécula na outra e se propagar? Concorda que se aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas e facilita com que o som se propague, ok? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som, tá? Mas também existe uma constante aqui que também determina essa velocidade do som. E essa constante é influenciada pelo quê? Pela estrutura molecular do ambiente gasoso em que a gente está analisando. Tudo bem? Densidade molecular, grau de deformação do meio gasoso através de uma temperatura constante, de um volume, de uma pressão constante, tudo bem? De uma temperatura constante. Então, o grau de deformação, o grau de densidade molecular
tudo bem? A quantidade de energia necessária para poder deformar. Então, assim, ela depende de toda essa estrutura molecular, além da temperatura. Se você estiver analisando o mesmo meio gasoso, quanto maior a temperatura, maior a velocidade, mas não na mesma proporção. Esse detalhe eu quero que vocês tenham em mente o conceito, tudo bem? Não precisa saber da fórmula nem nada do tipo, até porque essa fórmula eu não escrevi ela completa, porque eu não escrevi qual é o valor da constante e como se calcula ela, tá bom? Mas é isso, ok? A ideia é importante. Então, bora para o exercício número 1, sobre isso que a gente viu até agora. Bora para essa questão número 1 agora, galera. Olha só. O que ela faz? Ela dá um gráfico de variação da pressão por tempo decorrido de um som emitido por um apito. E dá uma tabela dizendo quais são os intervalos de frequência audíveis de cada ser vivo descrito. E pergunta, quais desses seres vivos conseguem escutar aquele apito? Simples a pergunta? Simples. É só ver esse som, qual é a frequência dele. A frequência que ele tiver, é só ver quais conseguem escutar essa frequência. Aí você vai pensar, professor, frequência pode calcular usando a fórmula V igual a lambda vezes F? Pode. Ele deu velocidade na questão? Não. Você poderia pensar assim, mas a velocidade ali, o som de um apito está no ar, velocidade aproximadamente 340 metros por segundo. É uma aproximação, né? Se no vestibular não dá o dado, normalmente é desconsiderada a questão, é anulada. Mas, né, até porque esse aqui é da FUVEST, tá? Mas ok, vamos supor que você quer usar o 340 metros por segundo, aí você tem que usar o comprimento de onda para calcular a frequência, né? Aí você vai falar, pô, o comprimento de onda é o tamanho da onda. Você olha para esse gráfico aqui, você fala, pô, o comprimento da onda é de qualquer ponto de uma onda até a próxima vez que aquele ponto se repete, portanto vai estar aqui, é só ver esse tamanho. O gráfico já está me dizendo a distância daqui até aqui, que é metade. Logo, é só dobrar esse tamanho que ele deu aqui que eu consigo calcular o comprimento de onda, né? Bem, pensa, qual a unidade dessa distância aqui que a gente está vendo? Ó, vou apagar tudo aqui, ó. Qual a unidade de medida dessa distância que, segundo esse aluno, pensou? Microsegundos. Existe distância medida em microsegundos? Não, isso é tempo. Isso não é medida de distância. Você fala, uai, professor, mas a distância daqui até aqui não é o comprimento de onda? Não. Ué, por que não? Porque esse gráfico, o eixo X é tempo. Quando você vai fazer o desenho de uma onda, né, você pode fazer o desenho de qualquer grandeza física da onda, pode ser a variação de pressão, intensidade, o que quer que seja. A gente está falando de variação de pressão, então vamos manter pressão aqui. Está falando de pressão e eu posso botar no eixo X duas coisas. Ou posso analisar tempo, ou eu posso analisar distância. Se eu desenho um gráfico de uma onda usando no eixo X a distância, se eu tenho o desenho de uma onda, a distância do início ao fim da onda é exatamente um comprimento de onda. Mas se eu desenho essa onda e o que eu coloquei no eixo X não foi distância, foi tempo. Então a distância do início ao fim dessa onda é o quanto tempo demora para andar uma onda completa. Isso é chamado de período. Então olha só, o que eu estou falando? Eu estou falando que se você tem um gráfico de onda, você tem que analisar o seguinte. Você tem que analisar se o eixo X é ΔT, é tempo, ou se é distância. Se o eixo X está em tempo, então o tamanho da onda aqui que você vê no gráfico representa período. Mas se o gráfico for no eixo X distância, então o tamanho dela representa o comprimento de onda, ok? Você tem que sempre estar atento qual é o gráfico que está representando a onda que você está analisando, tá bom? Então essa distância aqui não é o comprimento de onda como muito aluno vai ter pensado. Ele na verdade é o período, ok? Então apaga tudo aqui, porque eu não vou querer calcular V igual a lambda vezes F, porque eu quero calcular a frequência e eu não tenho nem velocidade nem comprimento de onda. Eu vou calcular a frequência de uma forma muito mais simples. Inverso do período. Então só precisa saber o período. Aí você olha para o gráfico e fala, pô, o período é de qualquer ponto da onda até a próxima vez que ele se repete. Eu poderia fazer essa distância aqui, ou ainda poderia fazer assim, ó. Ele dá a distância daqui até aqui, né? Que é o que ele dá aqui. Eu poderia falar que a onda começa aqui e a distância do início ao fim é isso daqui. Daria do mesmo jeito. 20 microsegundos. Tudo bem? Porque 10 é só metade.
20 microsegundos é o tempo total do início ao fim da onda. Tanto faz onde você escolhe o início, tanto faz onde você escolhe o início para analisar a onda, ok? Então, qual é a frequência? 1 sobre período, que é 20 microsegundos. Então tá, 20, ou 1 dividido por 20, só que eu preciso converter microsegundos para segundos, senão eu não consigo resolver. A questão foi boazinha, ela já deu como converte. Normalmente a gente não dá. Vocês têm que saber que micro significa 10 a menos 6, ok? Mas futuramente eu vou fazer uma revisão com todas as unidades de medida de novo, tá bom? Quando a gente for fazer uma prova, alguma coisa, eu vou fazer uma aulinha dessa ou disponibilizar um arquivo mostrando para vocês todas as conversões dessas unidades, tá bom? Então, cada microsegundo é 10 a menos 6 segundos, ou seja, 20 microsegundos são 20 vezes 10 a menos 6 segundos. Como é que eu resolvo isso? Bem, 1 dividido por 20, isso dá 0,05. 10 a menos 6 está no denominador. Quando eu quero passar para o numerador um número que tem expoente, o que eu faço? Eu repito o número e inverto o sinal do expoente. 10 a mais 6. Se você fizer esse cálculo, 0,05 vezes 10 a sexta vai dar 50 mil. Estou calculando o quê? Frequência. Coloquei as coisas na unidade de medida do sistema internacional? Coloquei segundos. Então a frequência vai dar no sistema internacional, que é hertz. Quais animais conseguem escutar 50 mil hertz? Cachorro não consegue chegar a 50 mil. Ser humano também não. Sapo também não. Gato e morcego alcançam 50 mil. Então, ambos escutam. Resposta, letra D. Quem escuta são gatos e morcegos. Claro?